Olá, muito bom dia. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, elogiou a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em jantar oferecido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Eu espero que a normalidade se instale no Brasil, que precisa gerar 14 milhões de empregos e que, como eu disse hoje, eu não tenho dúvida que a doutora Raquel, ela vai ser muito dura no combate à corrupção, mas vai ser, como ela disse hoje, extremamente democrática. A Comissão de Constituição e Justiça promove logo mais às 10 horas da manhã audiência pública interativa para debater a Política Nacional de Segurança Pública. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Dinalva Ferreira. Vamos conversar com ela. Bom dia, Dinalva. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O último levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que cerca de 60 mil pessoas morreram de forma violenta em todo o país em 2015. A falta de segurança e a implantação da Política Nacional de Segurança Pública, que foi lançada em janeiro pelo governo, estão sendo avaliadas pela Comissão de Constituição e Justiça durante todo este ano. O senador Wilder Moraes é o relator desse processo de avaliação de políticas públicas na comissão. Bom dia, senador. Obrigado pela sua presença aqui. Senador, são números muito altos. De que forma a Comissão de Constituição e Justiça ela pode ajudar nesse processo, nesse trabalho? Bom dia a todos que nos assistem do Brasil afora. Com certeza, hoje a gente começa a primeira audiência pública com os membros da CNJ e também Conselho Nacional de Justiça, o TCU, Tribunal de Contas da União, e o Ministério da Justiça. É uma sequência de debates aonde nós vamos, com certeza, até o final do ano, fazer um relatório que já temos colocado alguns pontos importantes. Eu sou contra o Estatuto dos Armamentos. Já colocamos uma pesquisa aqui no Senado, onde mais de 180 mil pessoas são a favor de armar o cidadão de bem, que hoje contra 5 mil e pouquinho que são contra. Também a questão de endurecer as leis para que os bandidos do nosso país tenham certeza que vão cumprir a pena. Vocês podem ter certeza que nós vamos ser muito duros nesse relatório e que a sociedade brasileira precisa hoje saber que todos os crimes que aconteceram no nosso país, ele vai ter que cumprir a pena. A senhora é da opinião de que é preciso rever competências também, senador? Com certeza. Nós temos hoje rever essas competências todas no Brasil e colocar o cidadão na condição dele de ter o direito de se defender com questão do Estatuto dos Armamentos, que hoje nós não podemos ter as pessoas de bens trancadas em casa, com cerca elétrica, com câmeras, e os bandidos de fora cada vez mais legalizado o crime, porque eles sabem que a impunidade vai acontecer e eles não vão cumprir as penas que hoje devem ser cumpridas. Agora, o senhor pretende apresentar esse relatório quando? Olha, nós temos a sequência de trabalho, começamos hoje a primeira audiência pública, até no final do ano a gente vai apresentar o nosso relatório. Tá certo, senador, muito obrigado, um bom dia para o senhor. É com você, Tiago. Ok, Dinalva Ferreira, obrigado pelas informações, obrigado ao senador também. E a gente acompanha agora a agenda de outras comissões do Senado para esta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, pode ser votado o projeto que estabelece que as contas de luz mostrem o consumo médio da região em comparação com o individual. Isso é para estimular comportamentos de eficiência energética. No mesmo horário, na Comissão de Direitos Humanos, haverá audiência pública sobre a celeridade na realização de procedimentos indicados no Sistema Único de Saúde, o SUS. A CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes tem reunião marcada para as 10h05 da manhã para votar requerimentos. Às 10h30, na Comissão de Meio Ambiente, audiência pública sobre a implementação, os impactos e as perspectivas de utilização do pagamento por serviços ambientais e dos programas de regularização ambiental previstos no Código Florestal. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a reunião é às 11 horas e os senadores podem votar projeto de lei que disciplina o repasse de recursos federais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para apoio às ações de defesa agropecuária. E, finalmente, na Comissão de Educação, às 11h30 da manhã, pode ser votado o projeto que torna obrigatório o treinamento dos alunos de ensino fundamental e médio em técnicas de primeiros socorros. Duas comissões que analisam medidas provisórias que mudam regras do setor de mineração promovem audiências públicas hoje à tarde. Os detalhes com a repórter da Rádio Senado, Paula Groba.
2 ministros foram convidados para debater o aumento no valor dos royalties pagos por empresas mineradoras, Henrique Meirelles da Fazenda e Fernando Coelho Filho de Minas e Energia. O governo aumentou por medida provisória a arrecadação no setor, cobrando alíquotas sobre a receita bruta das empresas. Já a comissão que analisa mudanças no Código de Mineração vai ouvir membros da FUNAI, de cooperativas de garimpo e do Instituto Brasileiro de Mineração. A medida provisória 790 aumenta, por exemplo, o valor das multas aplicadas a quem descumprir o código e determina expressamente a recuperação de áreas degradadas ambientalmente. A Comissão de Assuntos Econômicos sabatina hoje, às 10 horas, o advogado Walter de Agra Júnior. Ele foi indicado para assumir o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Federal especializada junto ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Logo em seguida, os senadores têm pauta com 6 projetos, entre eles o que permite que os boletos bancários possam ser pagos em qualquer banco, inclusive após a data de vencimento. Hoje, boletos que passam do prazo de vencimento só podem ser pagos no banco que emitiu a conta. A proposta muda essa regra. Pelo texto, os bancos emissores do boleto ficam obrigados a oferecer aos usuários a possibilidade de fazer o pagamento, mesmo depois do vencimento, em qualquer instituição bancária ou terminal eletrônico. Se aprovada a proposta, os bancos terão 180 dias após a sanção para se adequarem às novas regras. O objetivo da proposta, segundo o autor, é evitar que o consumidor tenha que se deslocar até a agência do banco emissor do bloqueto bancário no caso de pagamento após a data de vencimento do título, já que o sistema de pagamentos adotado no Brasil permite a integração entre as instituições financeiras, podendo qualquer uma delas proceder ao cálculo do valor dos juros e da multa devidos pelo pagamento em atraso, segundo instruções que constam do próprio bloqueto bancário. Está na pauta também um projeto que amplia o repasse de recursos que vem da exploração de petróleo para as áreas de saúde e educação. De acordo com o texto, as duas áreas deverão receber o valor integral dos chamados bônus de assinatura, que são valores que a empresa vencedora de uma licitação paga à União antes de começar a explorar uma jazida. Outra proposta que pode ser analisada na reunião cria um fundo para atender situações de emergência e de calamidade pública provocados pela seca. Os senadores também deverão analisar na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que muda de julho para setembro a data limite para o governo propor alteração na meta fiscal, quando houver a necessidade de redução do superávit ou aumento do déficit. Em agosto, o Congresso aprovou a alteração da meta fiscal para este ano e para 2018. Em mais uma etapa do ciclo de estudos sobre o Brasil e a ordem internacional, a Comissão de Relações Exteriores colocou em debate o futuro dos BRICS. No início da década passada, um grupo de países despontava como a grande promessa da economia mundial pelo potencial de crescimento. Afinal, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul somavam nada menos que 25% do território e 40% da população do planeta. Mas a queda dos preços do petróleo e minérios teve efeitos negativos sobre Brasil, Rússia e África do Sul. Enquanto isso, China e Índia cresceram, aprofundando as desigualdades entre os países do BRICS. Além disso, dos 197 bilhões de dólares investidos pelos BRICS em 2016, apenas 5,7% foram aplicados nos 5 integrantes do bloco. Qual será o futuro dos BRICS? O BRICS não é um bloco comercial. Não é uma aliança em seu conceito tradicional que comporta uma dimensão militar. Não é uma organização internacional. O BRICS é uma plataforma ou, se quiserem, um mecanismo de cooperação. Para os convidados da audiência, o poderio econômico da China e a diversidade de interesses entre os parceiros colocam dúvidas sobre o futuro do grupo. E o Brasil teria que repensar uma estratégia para reverter a tendência de exportar muito mais produtos primários que manufaturados. O peso da China nesse grupo
é aplastante. E se ele é aplastante, ele tem um risco estrutural implícito na construção do grupo, que é o risco de ser China mais 4. Haveria um problema econômico embutido, a chamada reprimarização da pauta exportadora brasileira. Esse é um fenômeno que fica claro no comércio com a China. Segundo os dados levantados por Josiana Paula e Maria Miranda, em artigo de 2016, as exportações do Brasil para a China são 83% de produtos primários e apenas 2,5% podem ser considerados de alto grau de desenvolvimento tecnológico. Será que o Brasil sabe o que quer dos BRICS? Um projeto da senadora Rose de Freitas amplia o direito dos pais de faltarem ao trabalho para acompanhar os filhos em consultas médicas. Quem tem filho sabe, de vez em quando é preciso levar a criança ao médico. Hoje, a CLT garante a ausência no trabalho por um dia ao ano aos pais de crianças com até 6 anos de idade. Um projeto no Senado amplia este direito, 2 dias por ano para filhos até os 18 anos. Não é nenhuma benesse, é um direito de acompanhar seus filhos, acompanhar o crescimento, acompanhar o desenvolvimento, acompanhar os processos de doença que essa criança vem a ter. Então, é de suma importância para o crescimento e para o desenvolvimento das crianças. O que faria esta legislação, na verdade, é meramente generalizar e tornar compulsória essa prática que, se não é usual e frequente, não é incomum. Hoje em dia, tem muito lugar que não aceita o atestado de comparecimento para abonar o dia de trabalho perdido. Algumas empresas aceitam e outras as mães dizem, doutora, não vai servir esse atestado, a senhora não pode me dar um atestado de um dia, e a gente não pode. Pelo projeto, o pai ou a mãe que levaram um atestado de comparecimento não pode ter corte salarial pelo dia não trabalhado. Isso no limite de até 2 dias por ano, mas a empresa pode pedir que essas horas perdidas sejam compensadas depois pelo trabalhador. O advogado Vitor Russomano acredita que a extensão do direito deve vir acompanhada de algumas regras. O não comparecimento ao serviço seja pelo horário necessário ao acompanhamento do filho, e não um horário dilatado ou um dia inteiro, por exemplo, de uma ausência justificada. Essa edição fica por aqui e você pode rever as reportagens que mostramos na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Senado.